Olá, um ótimo dia para você que nos assiste. Hoje é sexta-feira, dia 27 de abril. Chegamos ao final de mais uma semana, não é? Graças a Deus. É importante que você tenha aproveitado essa semana aí, se preparando já para esse descanso do fim de semana e, é claro, também se preparando para voltar às atividades aí na semana que vem. Muita gente aí, gente, com pensamento negativo, torcendo para que chegue a sexta-feira, como se a semana fosse algo ruim. Não, não é não, gente. É só o momento da gente descansar, que é importante também no final de semana, chegando a esse último dia aí, mas vamos valorizar também todos os dias que a gente tem passado. É sempre muito bom estar na sua companhia no assunto do dia, trazendo informação para você. É o que vamos fazer hoje, falar sobre lesões articulares, prevenção, causas, tratamentos. Vamos aprender tudo. Como sempre, o programa está bem dinâmico. Vamos ter aqui a orientação de especialistas que irão tirar diversas dúvidas, minhas dúvidas, as suas também. Vamos saber o que é mito ou verdade sobre nosso tema. A Tânia Silva também está fazendo uma pesquisa para nos dizer o que é notícia na internet. Já já te passo a enquete para você participar e também você pode mandar a sua pergunta, o seu comentário para ser exibido aqui no Assunto do Dia. Para falar sobre lesões articulares, estamos recebendo aqui a fisioterapeuta e osteopata Iviana Marinho, que já está aqui no estúdio. Também já chegou aqui, já está conosco, o ortopedista, membro da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Também é membro da Sociedade Internacional de Artroscopia e Medicina do Esporte, Dr. Diego Pires. Antes de conversar com nossos convidados, vamos acompanhar uma matéria do repórter Magdiel Nayal. Ele traz informações importantes sobre a postura adequada na hora de dirigir, para evitar dores no corpo. Vamos acompanhar. Muito tempo parado em um congestionamento e logo vem o estresse. Não vai dar para chegar ao destino no horário previsto e a posição mantida no veículo provoca dor e fadiga. Para não cair no tédio, este taxista tem um costume. Tem que escutar um radinho e comer um chiclete. Esta condutora apela para um recurso semelhante. Bota uma musicazinha, procura escutar algo diferente e evita os lugares com maior congestionamento. Mas o segredo é ficar demente. E o trânsito mais lento do país nos horários de pico provoca muito estresse. E o resultado acaba sendo dor na região dos braços e do pescoço. A questão de as pessoas não terem carro automático, que tem que estar manuseando a marcha, então esses movimentos, essa manutenção desse padrão de atividade durante um longo período, isso vai gerar dor na região cervical, dos membros superiores e região cervical, o pescoço. A gente tem nessa região dos ombros um músculo chamado trapézio. Esse realmente é o músculo que é mais acometido nessa região por conta desse padrão de movimento e padrão de manutenção da postura. O índice 99 de tempo de viagem confirmou que o trânsito do Recife fica 77% mais lento entre as 7 e as 10 horas da manhã e das 5 da tarde até as 8 horas da noite. O ideal, então, é aproveitar um intervalo para fazer alongamentos. É interessante você parar um pouco, você alongar os membros superiores, alongar a cabeça, fazer inclinação da cabeça, rolar os ombros para trás e para frente para poder soltar essa musculatura da região dos ombros, né? Alongar as mãos, o antebraço e o membro superior por inteiro. E fazer movimentos de rotação da cabeça, de circundução, para poder você liberar também os movimentos dessa região. Se a viagem é longa ou é duradoura, parar no posto de gasolina, descer do carro, mexer as pernas, mexer os braços, alongar. Esses alongamentos das mãos, braços e pescoço podem ter uma duração de 30 segundos, podendo ser repetidos sempre que possível. Vale a dica para Valderlene, que achava que não seria possível fazer os exercícios no carro. O segredo é você antes, né, no dia a dia, fazer algum exercício, alongamento, né? Essas questões de diária, mas na hora... O importante é quebrar o padrão da posição mantida para que o músculo não gere contratura nem tensão. É preciso também ter cuidado com o ajuste do banco. O ideal é usar como referência o manuseio do volante com os braços levemente flexionados. É interessante que o banco não fique muito para frente para que os joelhos fiquem muito fletidos, muito dobrados. É interessante que você fique num padrão um pouco mais distante para que o joelho fique um pouco com uma semiflexão, né? E a altura do banco e a distância do encosto permita que o braço ele fique com um braço não totalmente esticado nem dobrado, fica uma semiflexão para que você favoreça esse manuseio, esse alcance aqui de você poder fazer
dobrar uma curva ou direcionar o carro para um estacionamento. É interessante que você mantenha esse padrão para não gerar mais sobrecarga nessa articulação dos ombros, dos membros superiores e nem gere um problema circulatório, porque o banco está muito próximo da direção e você vai estar aí prejudicando a circulação. Muito obrigado, Magdiel, pela matéria. É sempre um show, né? As matérias de Magdiel. E a gente já começou o programa com muita informação importante. Mas vale salientar o seguinte aqui. A gente passou essas orientações para você aí que passa muito tempo dirigindo e tal e sente aquelas dores. Mas a lesão articular, geralmente, ela está mais caracterizada por um movimento inadequado, um exercício físico que você fez um esforço além da conta ou um movimento incorreto. E a gente vai se aprofundar na questão das lesões articulares no programa de hoje. Antes de começar, a gente vai querer também a tua opinião, a tua participação através da nossa enquete. E nós hoje perguntamos o seguinte para você: você sabia que exercício físico sem acompanhamento pode causar lesões articulares? Tem muita gente hoje que está optando aí, corretamente inclusive, por uma vida saudável e aí está praticando exercícios, mas sem acompanhamento devido, você pode ter lesões articulares. Você sabia disso? Liga pra gente. 3424-1547. Nossa linha interativa, a produção já está pronta lá para te atender se você ligar agora. facebook.com/assunto do dia é a nossa fanpage e a gente também está monitorando o WhatsApp 992094819. Manda aí o que você achou do tema, o que você está achando dos nossos convidados aqui e, é claro, também manda a sua pergunta via WhatsApp. Nós vamos ter o maior prazer de passar a sua pergunta para os nossos convidados responderem, tá bom? Como já foi dito, o assunto hoje é lesões articulares. Quem já sofreu com esses problemas sabe, né, que costumam causar muitas dores, dificultar a mobilidade. Por isso que a gente tem que evitar. O público da terceira idade está mais propenso a esse tipo de lesão, mas quem é jovem também precisa de muita atenção. Principalmente o pessoal jovem agora que está entrando aí na onda fitness, né, fazendo exercícios físicos, precisa estar atento. Como eu falei, você pode mandar sua participação aqui, sua pergunta e o seu comentário e a gente vai ler. Mas antes eu quero agradecer aqui já a doutora Eviana Marinho, que está aqui com a gente. Muito obrigado e em nome de toda a equipe do Assunto do Dia, eu gostaria de agradecer pela presença e desejar um bom dia também. Bom dia, obrigada, é um prazer estar aqui. Da mesma forma também, doutor Diego Pires, muito obrigado pela participação. Estamos felizes aí por ter aceitado o nosso convite e vamos lá começar o programa, né? Bom dia para o senhor. Bom dia, Guilherme. Bom dia a todos que nos assistem. Olha só, vamos lá, começar diferenciando. A gente trouxe uma matéria aqui com o Magdiel muito boa, com orientações, falando acerca de alongamento, né? O quanto é preciso a gente ter esse cuidado para não ter dores aí, principalmente o pessoal que estava dirigindo. A matéria foi focada nisso. Qual a diferença dessa dor que a gente sente por uma falta de alongamento, a dor que a gente sente nas costas ou no joelho, por conta do nosso dia a dia, questão de postura, em relação à lesão articular? Vamos começar trazendo essa definição da lesão articular e da dor na articulação. Sempre vai ser uma lesão? Então, uma lesão articular, ela geralmente é classificada de duas formas, ou de forma de entorses ou de formas de luxações. Então, é quando você passa do limite da congruência articular. Então, geralmente, ela é classificada assim. Como a gente viu na matéria, a questão das dores posturais, elas são como se fossem dores mantidas. Então, elas causam por tensões musculares. Então, você fica numa posição mantida por muito tempo, uma posição errada, e aí a musculatura ela vai gerando tensão, vai criando tensão, tanto articular, quanto muscular, quanto ligamentar, e aí vai aparecendo as dores. E aí tem várias causas que vão gerando essas dores. Comentário também, Diego. As dores articulares, elas geralmente acometem, como a Ivy bem falou, aqueles pacientes ou aqueles indivíduos que fazem movimentos mais bruscos na articulação e, de certa forma, perdem a congruência articular. Perdendo a congruência articular, a depender do grau, pode acometer as estruturas ligamentares em relação à distensão, estiramento ou rupturas. Em relação à tendinite, por exemplo, tendinite é uma lesão articular, também é um tipo de lesão. Falando da tendinite, é pessoal que utiliza muito computador, por exemplo, que trabalha muito com atividade manual. As tendinites geralmente também acometem por sobrecarga. Geralmente aqueles indivíduos que praticam atividade repetitiva e aí o tendão ele sofre uma sobrecarga aumentando a sua tensão. Aumentando a tensão, consequentemente o processo inflamatório local. Olha, as tendinites, então tendinite não é só no braço, a gente pode ter tendinite aonde mais? Tendinite é onde tiver músculo, onde tiver ligamento. Então, tem a questão da articulação do quadril, do ombro, do punho. Então,
como o Diego falou, se gerar uma tendinite, vai gerar uma sobrecarga naqueles ligamentos e essa articulação ela vai estar propícia a sofrer uma lesão articular. Então, uma coisa vai levando a outra. Então, tanto uma lesão articular não cuidada pode gerar tendinites futuras, assim como tendinites por uso repetitivo pode gerar futuramente uma lesão articular, porque aquela articulação ela não vai estar protegida. Então, a gente tem que entender que os músculos, os ligamentos, eles estão ali para proteger a articulação, para dar uma força, né, um suplemento. Então, se eles não estão preparados para isso, vai haver a lesão articular futuramente, principalmente se a pessoa faz uma atividade física que também não está preparada para isso. Hoje, quais são os principais problemas que a gente tem, o que é que chega mais nos consultórios em relação a esse tipo de dor de lesão? Na nossa prática clínica diária, as entorses e as lombalgias são o carro-chefe realmente, é o que mais chega para nós, principalmente agora que a população começou a praticar mais esportes, às vezes de forma inadequada, sobrecarregando as articulações e causando lesões. A gente estava conversando aqui agora um pouquinho sobre a reportagem e chega muito no consultório exatamente a queixa das dores durante a direção, principalmente pessoas que viajam, trabalham viajando, dirigindo, ou passam muito tempo no trânsito. Então, muita tensão na cervical, nos ombros e a lombar. A lombar eu acho que é o carro-chefe das lesões, de dores, sempre. A gente tem realmente essa quantidade maior ou muito maior do público da terceira idade? Hoje não. Existe, lógico, né? Existe, lógico, que o público da terceira idade, porém eles estão se cuidando mais. Então, a atividade física chegou a esse público. Então, eles estão procurando a atividade do pilates, da natação, da hidroginástica. Então, é um público que hoje se preocupa até mais do que os jovens em se cuidar, em se avaliar, em ir ao médico, em saber como é que está o corpo. Então, hoje eu atendo muito também um grupo de bailarinas, então a incidência de lesões é muito grande. Então, tem que ter muito cuidado também com os jovens, sabe? O tipo de vida que as crianças estão levando, pouca atividade física, enfim. Então, tem que ter muito cuidado com os jovens. O público mais velho, da terceira idade, tem, lógico, os acometimentos, mas eles estão se preocupando em se cuidar mais. Então, eu estou vendo uma melhora. O senhor também tem visto essa diversidade etária aí nos atendimentos? Tenho sim. Com a própria publicidade, própria orientação, aquele incentivo à população mais idosa a praticar esportes, até porque a partir do momento que elas deixam de fazer atividade, a articulação começa a enrijecer. Então, para a articulação sofrer o movimento, ela precisa de fortalecimento e alongamento muscular. Então, toda essa orientação é dada para o público mais idoso, para que eles não permaneçam com a amplitude de movimento adequada e assim façam as suas atividades de vida diária sem limitações. Olha, uma questão importante, né? Muita gente se pergunta o que comer para fortalecer as articulações. Existe algum alimento que vai fortalecer? Seriam os alimentos aí que trazem vitaminas e minerais que vão fortalecer os ossos também? Como é que é? Então, geralmente se tem muita dúvida sobre a questão da alimentação. Então, por exemplo, alimentos ricos em ômega 3 são ótimos para as articulações, para a questão do colágeno das articulações, para manter essas articulações, vamos dizer, saudáveis. Então, o peixe, enfim. E a questão, na verdade, do não comer. Hoje em dia a gente tem muito enlatado, tem fast food aí a beça. Então, na verdade, é mais o que não comer. Então, procurar alimentação mais saudável, rico em fibras, em proteína, enfim, para que dê uma sustentação melhor para o corpo. Exatamente, aqueles alimentos ricos em fibras, geralmente eles são mais antioxidantes, diminuindo a inflamação local na articulação e incluindo também as frutas e verduras de cor verde escura. Geralmente elas são ricas em antioxidantes e diminuindo a inflamação local na articulação. Vamos aí de abacate? Exatamente. A fruta principal para articulação é o abacate. Inclusive tem várias medicações e vários princípios ativos que usam o abacate como princípio ativo. Muito bom, já dei valor, porque a tal da vitamina de abacate, meu amigo, só bom. Não é melhor do que abraço na família, né? Mas é muito bom. Olha só, é importante a gente falar de uma parte do corpo aqui que deixa muita gente de cabelo em pé. O joelho, rapaz. Muita gente, independente da idade, reclama do joelho. Parece que o joelho é a parte mais fácil do corpo da gente machucar. Não sei se clinicamente, vocês que estão com contato direto com os pacientes, observam isso também, ou se é mais uma coisa da gente que é leigo.
Mas aparentemente o joelho machuca muito fácil. Meu pai tem dores no joelho, acho que todo mundo conhece alguém que tem dor no joelho. Por que tem essa fragilidade nessa articulação? Então, o joelho, ele está numa zona de transação, né? Então, ele está entre o quadril e o pé. Então, a gente coloca carga nos membros inferiores o tempo inteiro. Então, por ele estar nessa zona de transação, ele é como se fosse o elemento mais fraco. Então, se você tem uma disfunção no quadril, ou uma disfunção de pisada, ou entosses recorrentes, então o corpo ele acaba por si só tentando se reequilibrar de alguma forma. E aí começam as compensações. E aí por isso que o joelho, por estar nessa zona de transação, por estar mais livre, vamos dizer assim, então ele acaba se adaptando mais. Então ele vai sofrendo um pouco mais de consequência. Então ele acaba acumulando mais a sobrecarga. Então se você tem sobrepeso, geralmente quando está grávida, enfim, todas essas sobrecargas vai fazer com que a carga vá toda para o joelho, porque essa fragilidade, vamos dizer assim, articular por estar numa zona de transação. Por ser uma área de carga, o joelho ele sofre bastante impacto, principalmente ao andar, ao correr. E por sofrer impacto, e como ele é uma articulação em dobradiça, ele não permite movimentos de giro, movimentos rotacionais. Ele é uma articulação em dobradiça. E ao movimentar em forma inadequada, ou seja, em forma de rotação, pode ocasionar lesões associadas. Este aí é o grande motivo das lesões associadas do joelho. Como é que fortalece o joelho? Fazendo exercício também, não? Exato. O joelho ele é um arcabouço formado por músculos e tendões e é preciso fazer um protocolo especializado para fortalecimento e alongamento muscular. Então, no nosso consultório, orientamos bastante o fortalecimento, principalmente do quadríceps, que é onde segura a contração e onde segura a área de carga, principalmente, e o alongamento da cadeia posterior. Então, alongando a cadeia posterior e o fortalecimento da musculatura do quadríceps, principalmente, a gente consegue evitar e prevenir um pouco dessas lesões. Quadríceps é a coxa, né? Que a gente a musculatura da frente da coxa. A musculatura da coxa, né? Geralmente, quando a pessoa vai, por exemplo, se exercitar para o fortalecimento dessa musculatura, pensando assim, não quero ter problema no joelho, isso pode gerar um outro problema se ela não fizer acompanhada, não fizer tudo de uma forma adequada, né? Exatamente, vai criando a questão de hiperatividade muscular. Então, se ela focar só apenas em um grupo muscular, os outros grupos musculares, então o lateral, os adutores e até o posterior de forma inadequada, vai começar a também poder ter compensações nos joelhos. Então vai começar a ter as rotações ou as hiperflexões, enfim, de acordo com a hiperatividade muscular errada. O grande segredo para a prevenção é justamente o equilíbrio muscular. Exato. Tendo este equilíbrio muscular, a gente consegue prevenir, de certa forma, grande parte das lesões. Para uma pessoa, por exemplo, um idoso, ele vai conseguir realizar alguns exercícios de fortalecimento, caso ele já venha apresentando ao longo de algum tempo um problema no joelho, ele tem como ainda fazer um fortalecimento? Tal? Claro, nós temos hoje um arsenal bastante grande em relação aos protocolos de reabilitação em pacientes idosos, em pacientes pós-operatório. Então, para cada tipo de paciente é personalizado um tipo de tratamento, principalmente na reabilitação muscular. Então, para cada paciente, para cada indivíduo, nós temos protocolos especializados. E é interessante que ele procure uma pessoa especializada para saber qual a melhor atividade, qual é o melhor protocolo de reabilitação para ele. Então não adianta ele, eu estou com a dor no joelho, o Diego está com a dor no joelho, mas os nossos protocolos não vão ser iguais. Então, para homem, mulher, pode ser diferente, para determinada lesão é diferente. Então, cada pessoa é uma pessoa. Então, tem que saber qual atividade fazer melhor para você, qual o protocolo melhor para você. Então, isso só com a ajuda de um especialista. É importante frisar isso porque existe muitas vezes aquela situação. Fulaninho que é meu vizinho aqui também teve problema. O que você fez? Eu fiz isso e melhorou. Exatamente. Eu posso fazer e terminar piorando a minha situação, né? Perfeito, perfeito. Isso é muito comum no consultório, muito comum. E é um perigo para as articulações principalmente. É onde as pessoas acabam se machucando. O intervalo que a gente faz é bem pequenininho, não sai daí que já a gente volta. Estamos de volta com o assunto do dia, hoje contando aqui com a fisioterapeuta Iviana Marinho, né? Iviana Marinho. E também temos aqui no estúdio ortopedista especialista em joelho e medicina do esporte, Diego Pires. Eles vão nos ajudar agora no quadro Mito ou Verdade.
que é um dos quadros mais importantes aqui, porque muitas vezes a pessoa chega para a gente com alguma informação e a gente crê logo que se trata de uma informação válida, até mesmo em pesquisas na internet. A gente observa alguma informação que, na verdade, é irreal, então é importante a gente ter profissionais aqui qualificados para responderem para a gente se as informações são mito ou se são verdade. Traga aqui a primeira tela, produção, para a gente conferir. Praticar natação ajuda a corrigir escoliose. Mito ou verdade? Vamos lá, a escoliose ela é uma curvatura lateral da coluna vertebral e a natação ela ajuda no equilíbrio muscular. Ela não ajuda na correção da escoliose. Então, neste caso, esta afirmação é um mito. É importante que a gente saiba disso, né? Pode ajudar no sentido preventivo? A gente pode dizer que a prevenção pode? Pode sim. Ela pode ajudar no fortalecimento, no ganho da amplitude de movimento e no alongamento muscular. Isso aí pode prevenir as dores e consequente evolução da escoliose. Então, a correção não, a prevenção. Como é que se corrige a escoliose, doutora? Você tem que primeiro identificar o que é que está gerando essa escoliose. Só um parêntese sobre a questão da natação. Ela é um exercício muito completo. Então, ela trabalha a parte de respiração. Então, a escoliose, ela comete muito a parte, lógico, né? Ela é uma curvatura de forma como todo na lombar, na coluna. Mas ela pega muito a parte torácica. Então, as pessoas que têm uma escoliose mais severas, elas têm problemas de expansão pulmonar, de mobilização de ombro. Então, a natação, ela além de trabalhar a parte respiratória, ela trabalha a parte de amplitude, de musculatura em geral. Então, ela é um ótimo exercício físico para ser indicado. A escoliose, então, como eu estava falando, ela precisa primeiro identificar o que é que está gerando aquela escoliose. Então, a partir da filosofia da osteopatia, a gente acredita que a escoliose ela tem várias causas. Então, ela pode ser relacionada, por exemplo, se uma pessoa tem uma perna curta. Então, dependendo do grau de perna curta, todo mundo tem um membro, né, diferente do outro, né? Ninguém é perfeito. Mas existem umas diferenças de membro, por exemplo, de membro inferior, que podem gerar essa escoliose. Então, às vezes, uma forma de pisada severa de um pé, e aí o corpo ele vai se adaptando sem a gente perceber, e aí vai gerando escoliose. Na osteopatia, a gente trabalha muito com lesões, disfunções viscerais. Então, por exemplo, se uma pessoa ela tem, isso não é regra, tá? Tem que ver cada caso. Mas, por exemplo, se uma pessoa ela tem, desde de pequena, refluxo, sofre com muita gastrite, então o corpo, de alguma forma, ele quer fugir daquela região, ele quer se adaptar àquilo. Então, às vezes, pode ser relacionada também a algumas disfunções viscerais. Então, é muito difícil você dizer, ela é causada por isso. Então, cada caso é um caso. Pode ser estrutural, pode ser visceral, então a gente tem que avaliar direitinho. Ou tem as formas idiopáticas também, né? Que surgem sem uma causa específica. Olha, muito bom essa orientação que a gente recebeu agora, porque primeiro aqui a gente já identifica o seguinte, né? Essa frase é mito, porque não ajuda a corrigir, mas ajuda a prevenir. E também não dá pra gente dizer como corrigir a escoliose com uma frase só, né? Como foi dito aqui, vários problemas podem ocasionar a escoliose e também é importante, a natação é um exercício completíssimo, já deu pra gente, somente com essa primeira afirmação aqui, já ter várias informações importantes. E na próxima produção, o que a gente vai aprender? Cruzar as pernas pode prejudicar a coluna. Isso é vero mesmo? Vamos lá. Ao cruzar as pernas, nós fazemos a descompensação do quadril. O quadril ele não fica apoiado de forma correta. Ao não ficar apoiado de forma correta, ele faz uma descompensação na coluna, podendo ocasionar as dores. Existe uma forma correta, mais adequada de cruzar as pernas? Vocês aí estão sentados com as pernas cruzadas, inclusive de maneira elegante, inclusive. Eu, quando eu cruzo as pernas, fico todo desengonçado, a produção até diz, Guilherme, ajusta a postura aí. Tem alguma dica, alguma orientação para a gente sentar de pernas cruzadas sem prejudicar a coluna? O ideal, quando você cruza as pernas, principalmente por esse desequilíbrio muscular que vai lá levar a descompensação lá na lombar, o ideal é que ou você fique alternando, se você precisa ficar de perna cruzada, se é um aspecto seu, enfim, que você ou alterne, mas que principalmente você tente sentar por uma região chamada de isquios, que é exatamente esse ossinho que fica embaixo do quadril. Então, tentar não sentar nunca em cima da lombar. Entendo. Tá? Do cóccix.
Então, tentar sentar o mais possível em cima dos isquios, para tentar diminuir um pouco essa descompensação, vamos dizer assim, lá na lombar. Perfeito. Essa questão de postura de sentar é importante principalmente para estudantes, né? Sim. Pessoal que passa muito tempo sentado aí e pode apresentar esses problemas, tá bom, gente? Pode sim prejudicar a coluna, então foi passada aí a orientação de como você vai cruzar as pernas e sentar de maneira adequada. Vamos conferir a próxima, se é mito ou verdade. Cirurgia é a única saída, única, para acabar com a hérnia de disco. Tem outra saída, doutor Diego? Ou realmente a única solução vai ser a cirúrgica? De forma alguma. A cirurgia, na verdade, para a hérnia discal, para a hérnia de disco, é um tratamento de exceção. Então, nós temos, como eu falei anteriormente, um arsenal terapêutico muito grande em relação ao fortalecimento, ao equilíbrio e ajuda na compensação para evitar as dores e as possíveis limitações que a hérnia pode trazer. Hoje em dia a gente está com uma cultura muito cirúrgica, né? O pessoal tem um problema ao fazer cirurgia. Não sei se é porque a gente acredita que a cirurgia vai resolver de maneira mais rápida do que qualquer outro tipo de tratamento. Mas é comum os pacientes chegarem perguntando, faz cirurgia e tal, e ter esse interesse? Vamos dizer que é a forma mais rápida e mais prática. Só que o que a gente tem que entender, o que a gente tenta passar para os nossos pacientes é o seguinte: vai resolver aquele problema daquela hérnia, vamos dizer assim. Porém, a pressão que aquela coluna estava sofrendo, aquela hiperatividade, porque a hérnia ela teve um motivo para ter aparecido. Então, a partir do momento que a gente tenta só resolver a consequência e esquece a causa, a gente não está tratando aquela hérnia. Então, a cirurgia, muitas vezes, lógico, ela é indicada quando está num caso muito mais grave, mas a cirurgia, a grosso modo, ela só vai tratar a consequência. Ela só vai tratar a hérnia. Ela só vai resolver o problema da hérnia. Mas o que está gerando aquele problema ali na lombar, as pressões, as descompensações, ela não vai resolver. Então, possa ser até que a pessoa gere uma hérnia acima de onde foi feita a cirurgia, no nível abaixo. Então, eu já vi casos que ela resolveu, a cirurgia resolveu, e aí a pessoa apareceu a hérnia um nível acima, nível que eu falo nas vértebras, né, da coluna. Então, é interessante que você procure o médico primeiro, faça todos os exames de imagem, veja qual o melhor protocolo para você que vai ser indicado. Então, procure um tratamento específico, seja de fisioterapia, seja de acupuntura, seja de osteopatia, para tentar resolver o que está causando aquela hérnia. Tentar tirar a hiperatividade da lombar, que seja. Então, e não só tratar a consequência, não só tratar a dor, mas tratar o que está gerando aquela dor. Entendo. Não é uma questão de resolver, assim, o problema, mas o causador, principalmente. Exatamente. Gente, não é a única saída. Essa aqui é mais um mito, tá bom? Próxima tela. Vamos saber se é mito ou verdade. Todos que sofrem de dor nas colunas, nas costas, aliás, devem realizar uma ressonância magnética. É só assim que a gente consegue identificar a dor nas costas? Não, a ressonância magnética é um exame de imagem para confirmar uma hérnia discal, uma protusão ou até um processo degenerativo. Mas a grande maioria das dores lombares, as lombalgias, elas são de causas mecânicas. E por ser de causas mecânicas, não vai aparecer em nada na ressonância magnética. Vai vir uma ressonância totalmente normal, porém, o paciente vai continuar com dor, com limitação, por ser de causa mecânica, causa muscular, muitas vezes por contração ou postura inadequada. Os exames, como a ressonância, os exames de imagem, eles são complementares a uma avaliação do especialista. Então, o que as pessoas têm que entender é que o raio-x, a ressonância, ele vem complementar, vem ou validar ou não validar a avaliação do especialista. Então, o médico, quando ele pede algum exame de imagem, é para ele confirmar o que ele já está vendo na avaliação clínica. Então, o principal de tudo é a avaliação que o médico, que o fisioterapeuta está fazendo, a avaliação de movimento, de anamnese, né, que são o questionamento de como é a dor. E esses exames, eles vêm só para complementar um diagnóstico, vamos dizer assim, certo? Então, ele não é decisivo. Ele é um complemento de toda uma avaliação que é completa. Ele faz parte, né, dessa avaliação, né? Mas nem todos que sentem dor nas costas
devem realizar uma ressonância. Pode ser identificado o problema antes desse exame aí. Uma questão importante, já que a gente citou agora dor nas costas, a gente viu, você foi falado aqui acerca do joelho, que o joelho termina sendo uma parte muito frágil, a articulação do joelho é esse movimento aqui, ele não faz movimentos laterais. E aí pensando a dor nas costas, geralmente a dor nas costas ela é mais por uma questão postural, eu imagino. Por questão de movimento também, existe a pessoa fazer algum movimento inadequado? A gente pode fazer um movimento um pouco para a lateral e também esse movimento é horizontal. Aí eu pergunto, pode ter algum movimento exagerado, alguma coisa assim que gere também um problema de dor nas costas, ou uma lesão mesmo? Claro, a coluna, ela nos permite realizar movimentos de rotação, poucos movimentos, mas permite. Permite movimentar para frente e para trás, possibilitando fazer algumas atividades diárias, tá? Até no trabalho. E este fortalecimento e alongamento muscular vai agir exatamente nisso aí, na postura adequada para fazer aquele tipo de movimento. Ou seja, para você pegar uma caixa ao chão, você tem um certo movimento para deixar a coluna um pouco mais ereta, para evitar os movimentos bruscos. Este tipo de movimento brusco é que leva a ocasionar as lesões. O que as pessoas precisam entender é que o corpo ele tem que se mover de forma global. Então, por exemplo, nessa forma de pegar uma caixa no corpo, então você não pode ir só com a coluna, senão ela vai começar a gerar pressão nela. Então você tem que dobrar os joelhos, você tem que fazer todo um agachamento para sua coluna permanecer ereta. É a mesma coisa, pegando o gancho da reportagem do carro, mulheres que deixam as bolsas atrás. Então rapidamente elas giram e giram só com a coluna. E aí esse movimento repetitivo vai gerar em algum momento um trauma. A gente vê muito, principalmente em mulher, por causa dessa questão da bolsa, essa questão de rodar bruscamente, né? Rápido para poder pegar. Com as pernas paradas, né? Então deixa tudo tronco e solta na coluna, solta na coluna. Porque os exercícios eles vão adaptar, eles vão ajudar. Porque através do fortalecimento abdominal, de toda essa do abdômen, ele vai fazer com que gere como se fosse uma segurança para que você consiga gerar, flexionar com mais segurança. Mas tem que ser um movimento global. Tem que ser um movimento de corpo todo para que distribua, vamos dizer, as cargas entre as articulações e não só uma sofra. Então, quando temos a coluna, então, por exemplo, toda a coluna ela faz flexão, extensão, lateralização, enfim. Mas cada porção da coluna ela tem um movimento específico, vamos dizer. Então, por exemplo, a lombar ela é muito de flexão e extensão. A cervical baixa, flexão e extensão. A alta de rotação. A torácica de rotação. Então, ela tem os seus objetivos. Então, a partir do momento que a gente faz com que a lombar faça uma coisa que não é própria para ela, vamos dizer assim, ela vai sendo sobrecarregada. E aí outras partes da coluna também vão sofrendo essa sobrecarga. Então, é interessante que seja equilibrado. Um detalhe importante que a doutora Viviana falou, acerca, por exemplo, você vai abaixar para pegar alguma coisa muito pesada, você não deve movimentar apenas a sua coluna. Você pode abaixar, dobrar os joelhos, né, para você fazer isso. Não sei se esse termo realmente é utilizado, mas muitas pessoas falam, quando você faz esse determinado movimento, você está recrutando outro músculo, outra parte do seu corpo, e aí vai ajudar nesse movimento, né? Seria mais ou menos isso, né? Pois é, eu chamo mais a atenção mais ainda para a parte do equilíbrio da musculatura. Então, todo o movimento do corpo tem que ser harmônico, tem que ser de forma global, como o Ivo bem falou. Muito bom. Vamos para a próxima aqui, conferir se é mito ou verdade. Estalar o pescoço com o movimento da cabeça faz mal à coluna? Rapaz, é desde pequeno que eu ouço que qualquer estalar, né, ele traz algum malefício. Seja estalar os dedos, eu nem consigo estalar o pescoço. Tinha uma raiva que todo mundo sabia fazer na escola e eu não sabia. Mas esse estalar realmente gera algum problema? Os movimentos bruscos, eles são, de certa forma, inadequados. Então, para você manipular a região cervical, principalmente, eu aconselho e oriento sempre a procura de um profissional habilitado que tem esta formação e esta orientação adequada para fazer um movimento mais harmônico, não fazer um movimento brusco e assim não causar lesão. Agora tem gente que diz que sente travado se não estalar, né? A questão do estalar é a questão da hiperatividade articular que a gente estava falando. Então, se você tem a necessidade de estalar alguma parte do seu corpo, é porque o seu corpo, em alguma porção dele, ele está desequilibrado. Então, o estalar muito o pescoço, as costas, diz pra gente que aquela região está hiperativa.
se existe uma região hiperativa, existe uma região que está hipomóvel. E é aí onde está o problema. Se essa região, por exemplo, se eu tenho um ombro que ele, por algum motivo, ele tem uma lesão articular e ele ficou sem muita mobilidade. Então, todas as articulações próximas a ele vai começar a compensar o movimento que ele não tem. Então, por exemplo, tem gente que tem muita tensão nos ombros, não consegue levantar, já aí o pescoço mexe demais e aí estrala demais. Então, essa hiperatividade diz pra gente que tem alguma coisa que não está funcionando direito. E futuramente pode gerar até um princípio de artrose. Uma descompensação e realmente uma sobrecarga na articulação. Porque você está sobrecarregando, está fazendo com que ela fique muito hiperativa e aí pode gerar futuramente, se você for jovem, quando você estiver mais velho e permanecer com essa mania, gerar uma descarga muito grande nessa articulação. Então, realmente, essa questão do estalar não é positiva. Agora, em alguns alongamentos, tem gente que só gosta do alongamento quando realmente dá uma estalada. Não é necessário também? Como é que a gente sabe que esse alongamento ele já deu o que tinha de dar, já favoreceu ali aquela região, aquela articulação? Bom, o estalar da articulação, ele tem alguns motivos, né? Um deles é a translocação do tendão na articulação. Então, ao movimentar, o tendão é translocado e ao voltar para a sua posição de origem, ele causa o estalido. Outra causa é a diferença de pressão na articulação. Nós temos um fluido articular, chamado líquido sinovial, na qual ele se movimenta ao movimentar. E neste movimento ocorre uma diminuição e aumento de pressão e esta diferença também pode ocasionar o estalido. Ótimo. Olha, gente, vamos continuar tendo orientações aqui, continuar inclusive com alguns mitos ou verdades no próximo bloco. O intervalo é bem rapidinho, não sai daí. Toma uma água que já já a gente volta. Voltamos com o assunto do dia para retomar nossa discussão aqui sobre o tema de hoje, mas dessa vez vamos avaliar na internet o que tem sido destaque nas notícias. Na verdade, não sou eu que vou fazer isso. A Tânia Silva é quem sempre faz e ela quem traz as informações. Olá, Tânia! Oi, Guilherme, um ótimo dia para vocês que estão nos acompanhando. A gente trouxe uma informação hoje do G1. Tendinite, como identificar e como tratar. A tendinite pode afetar qualquer tendão do corpo e as dores localizadas pioram quando a carga localizada aumenta. As mais comuns são no punho e cotovelo, além do ombro, quadril e joelhos e no pé. De acordo com o ortopedista Alexandre Viegas, algumas pessoas têm mais predisposição para desenvolvê-las por causa de desequilíbrios musculares ou fatores como diabetes, obesidade e o uso prolongado de antibióticos. Quem sofre com essas dores precisa ter paciência durante o tratamento. Ela tem cura, mas o processo é bem lento. Agora a gente volta ao estúdio para falar mais sobre esse assunto. Voltamos com você, Guilherme. Obrigado, Tânia, pelas pesquisas de sempre aí. Vamos continuar agora, gente, trazendo a resposta aqui dos mitos ou verdades. Daqui a pouco a gente tem a resposta da sua pergunta, tá bom? E você também manda a sua participação, o que você está achando do tema de hoje, o que você está achando aí dos esclarecimentos que a gente está recebendo, dá sua opinião pra gente e o seu comentário aparece aqui na tela do assunto do dia. 992094819, participação via WhatsApp para você mandar seu comentário e a sua pergunta também. Nossos convidados aqui desenrolados, eles vão ter o maior prazer de responder as suas dúvidas. Vamos para mais uma tela aqui do Mito ou Verdade, tá bom? Vamos trazer aqui pra gente ver. Fumantes têm mais dores nas costas do que não fumantes. Isso é verdade? Tem uma explicação científica para isso ou é uma coisa mais de estatística também? Mito ou verdade? Vamos lá, os fumantes, eles têm uma propensão a ter mais dores, mas não pela nicotina, vamos dizer assim. Até em estudo recente, publicado na Inglaterra, foi dada uma relação entre a nicotina e as dores nas costas. Então, a população que não fumava foi comparada a uma população que fumava e aí notou-se e foi evidenciado que a nicotina tinha uma relação. Mas não só pela nicotina, mas também pelo hábito e a postura de fumar e o número de cigarros consumidos pelo indivíduo. Como o cigarro ele acomete os pulmões e os pulmões eles estão lá dentro da nossa caixa torácica, então existe o pulmão ele começa a ser acometido. Então ele começa vamos dizer, a amplitude de movimento dele é um pouco menor.
por causa da questão do fumo. E com isso, vai gerando hipomobilidades na região torácica. Com isso, pode gerar também disfunções cervicais ou lombares por adaptações. Então, é uma explicação para que os fumantes tenham mais dores nas costas, porém não é regra. Olha, é importante, né? Em todos os temas que a gente trata aqui, sempre é falado acerca do fumo aqui, que não traz benefício nenhum. E nesse sentido aqui, realmente, existe essa questão. Próxima tela, sabermos se é mito ou verdade. Dormir em colchões duros ou moles demais pode prejudicar a coluna? Em relação a isso é interessante, porque eu posso trazer a minha experiência própria. Lá em casa a gente dormia com um colchão, que era um colchão molinho, que era do jeito que eu gostava desde criança. E aí a gente passou a ter algumas dores na coluna. Trocamos o colchão para um colchão ortopédico e tal, que é bem mais duro. Logo nos primeiros dias você parece estar dormindo no chão. Mas resolveu, não tive mais esse problema. Então assim, colchões duros demais ou moles demais podem prejudicar a coluna? A grande importância do colchão é em relação a certa elasticidade. Ele tem que permitir certos movimentos, como eu falei, harmônicos do corpo, para não sobrecarregar. Então, se você tem um colchão muito mole, ele permite que ocorra deformidade na coluna e outras articulações, sobrecarregando e descompensando outros grupos musculares. E isso pode ocasionar as lesões e trazer consequências para o paciente ou para o indivíduo. Isso também ocorre nos colchões duros. Então, se ele for duro demais, ele acaba impossibilitando, né, o posicionamento adequado do corpo durante o sono. E é muito comum, então é bom que você fique bem atento a essa questão dos colchões, da dormida, porque uma coisa que acomete muito, que chega muito lá no consultório, é exatamente isso. Eu acordo pior do que eu fui dormir. Eu acordo pior do que fui dormir. Então é bom que você observe seu travesseiro, o seu colchão, como é que está o seu sono. Tudo isso pode piorar, influenciar as dores na coluna ou em qualquer outra parte do corpo. Em relação a isso aqui, tem um tempo de duração que você deva usar um colchão? Tem gente que passa tanto tempo usando que já tem a marquinha dela lá, né? A pessoa deita, parece que é um encaixe pronto para a pessoa ficar lá naquele buraquinho. Exatamente. A partir do momento que o colchão vai envelhecendo, ele vai perdendo certas propriedades. Uma delas é a elasticidade. E ao perder a elasticidade, ele fica um pouco mais mole. E ao ficar mais mole, ele permite outros movimentos e sobrecarga na articulação, principalmente na região lombar. Então não é uma questão de tempo em si, né? Mas é de você perceber que esse colchão está, entre aspas, cedendo. Exatamente. É bem variável. Usa-se também a propriedade da elasticidade, como também o peso do próprio indivíduo. Exatamente. E a pessoa tem, inclusive, quando vai comprar um colchão, tem que ver o peso dela também, se é adequado para aguentar aquele peso, né, e tal. Termina saindo, às vezes, mais caro. Mas é importante comprar para não ter esses problemas. É um caro que sai barato para a sua saúde. É um investimento em saúde. Vem comigo para a próxima para sabermos se é mito ou verdade. O repouso prolongado pode aumentar as dores na coluna. Repouso é bom, prolongado é bom que só também, né? Só que pode mesmo aumentar as dores na coluna? Pode sim. Tudo em excesso, ele traz malefícios. Até o descanso. Principalmente até o descanso. Principalmente para a região da lombar, que precisa de uma mobilidade, precisa ser exercitada, precisa de mobilidade para que não fique naquela posição por muito tempo e assim sobrecarregue outros grupos musculares e outras articulações. Então, o repouso prolongado, ele é quase equivalente a um sedentarismo. Então, o sedentarismo ele não é bom para ninguém. O repouso não é bom para a nossa articulação. Lógico, né? Temos que ter o nosso momento de descanso. Principalmente se você faz atividade física regularmente. Mas o repouso prolongado é aquela velha história. Se o corpo fica parado, ele vai sempre querer ficar parado. E esse sempre querer ficar parado, vai ter uma hora que ele não vai querer se mover mais. Então, nada em excesso é bom. E principalmente o repouso. Repouso, não é o repouso de descanso que a gente está falando aqui, é o repouso da questão do sedentarismo, de ficar parado mesmo, sem se movimentar. Eu vim das férias, não é? Mês passado foram minhas férias, foi bom demais. E a gente dorme um pouco mais da conta, né? Eu percebo o seguinte também, quando a gente passa muito tempo dormindo, a gente geralmente acorda com mais dores, né? Tem a ver com essa questão, né? Passou muito tempo naquela posição de repouso lá e isso reverberou num problema aí, numa dor, né? Perfeito. Por isso que nós sempre orientamos, principalmente os pacientes idosos, a movimentar as articulações. De forma um pouco mais científica, a articulação ela precisa do movimento para a cartilagem, que é a superfície que recobre toda a parte óssea, para ela ser nutrida. Então, a nutrição da cartilagem ela se dá através do movimento, através da pressão. Então, a molécula do líquido sinovial, que é o fluido responsável pelo movimento sem atrito,
ele é muito grande para o poro da cartilagem. Então precisa do movimento para esse poro entrar e nutrir a cartilagem e assim evitar a famosa artrose. Uma questão importante, quando a gente acorda, é o ideal a gente fazer uma movimentação, um alongamento também, muitas pessoas não sabem fazer ou não conseguem, mas é o ideal a gente dar uma esticada mesmo, não só aquela espreguiçada que a gente já dá naturalmente? É ideal, na verdade, antes de você se levantar. Então, é como se você primeiro tem que preparar o seu corpo para ficar de pé. Então, se você já faz alguma atividade física, então procurar perguntar até com quem você faz atividade física, quais tipos de alongamento que fica bom para você fazer antes de levantar. Então, mobilidade de quadril, mobilidade de membros inferiores, de tronco. Seria ideal se a gente fizesse antes de levantar, porque a gente já acorda, já está atrasado, já tem que correr, já acorda no susto, e aí o corpo já tem que se adaptar a tudo de uma vez só. Então é ideal que a gente se mova assim, antes de levantar, para preparar o corpo, as articulações, mover, acordar, na verdade, o corpo, para que a gente tenha o mínimo possível de lesões. É um aquecimento, né, de certa forma, né? Olha, o Guilherme de Piedade aproveitou essa pergunta que a gente fez aqui. A gente está falando de repouso agora, anteriormente a gente falou sobre colchão, e ele quer saber se esses colchões que têm vibração trazem algum benefício. É só mesmo a questão da sensação, que é boa, ou realmente eles vão trazer benefício para a região lombar, para as costas? Olha, esse tipo de colchão ele não tem nenhum embasamento científico que pode trazer melhora. Tá? Os pacientes às vezes relatam melhora, mas é tudo empírico, não é nada comprovado cientificamente. Importante aí, né? Então tá mais na base da pessoa se sentir melhor, né? Mas cientificamente não há nenhuma comprovação. Vai mandando sua participação que a gente vai trazendo aqui para você no assunto do dia a sua resposta. Agora a gente vai para mais um mito ou verdade. Traz aqui na tela para a gente conferir. Apenas idosos são acometidos pela artrose. Já vimos que lesões articulares em qualquer idade a pessoa pode ter. Mas se tratando de artrose, só idosos mesmo? A grande maioria dos pacientes acometidos pela artrose são maiores que 55 anos. Isso, muitas vezes, pela degeneração habitual da cartilagem. Porém, aqueles pacientes, aqueles indivíduos que têm uma sobrecarga, que não têm um fortalecimento, que não trabalham com a prevenção e com os protocolos de prevenção de lesão, podem sim desenvolver artrose de forma precoce. Uma coisa também importante, só te interrompendo um pouco, é a questão dos atletas de alto rendimento. Então, às vezes, esses atletas, eles também não estão sendo, como eu posso dizer, avaliados de forma mais global, vamos dizer assim. Então, a sobrecarga de treino do próprio esporte, né, das competições, da falta de repouso em si, acabam gerando hipermobilidades e grandes pressões nas articulações. E, às vezes, juntando com a questão de lesão, de cirurgia, de tudo, podem também estar gerando uma artrose. Então também tem que ter cuidado. Olha, vamos aproveitar que a gente está falando aqui da questão de idosos, questão de idade, e vamos responder a pergunta da Tatiane. A Tatiane está agradecendo aqui pelo tema e ela diz o seguinte: ela tem 23 anos e tem 3 filhos. É jovem, né? 23 anos. Desde o primeiro filho que ela sente dor na coluna, às vezes ela tem que deitar para passar a dor, só que ela nunca procurou um médico para saber quais as causas dessas dores aí que ela tem. Ela diz que quando passa muito tempo em pé, as dores são tantas que ela precisa sentar, seja onde for. Agora, não é com muita frequência que isso acontece. Na maioria das vezes, acontece dela ter essas dores aí. O que ela diz? Tem algum alongamento específico que amenize essas dores? Ela está com essa dúvida aí. O que ela pode fazer para amenizar essas dores nas costas? E outra, ela quer saber o seguinte: essas dores vão piorar no futuro? Preocupação aí da Tatiana. Então, Tatiana, o interessante é que você procure um médico, um fisioterapeuta, para a gente poder tentar entender o que está gerando essa tua dor. Então, lógico que durante a gravidez há uma sobrecarga maior na tua coluna, nos teus joelhos, porém pode não ser nada relacionado com isso. Pode até ter sido uma coisa que você já tinha e que durante a gravidez só piorou. Então, é interessante que você procure um médico, um fisioterapeuta, para a gente entender, te avaliar, para poder dizer diretamente para você qual é o melhor tipo de alongamento, qual é o melhor tipo de fortalecimento, o que é que está gerando essa tua dor. Então, se você ainda não foi ao médico, é bom que vá, para que evite futuramente que você tenha dor. Se você procurar um tratamento adequado, suas dores vão diminuir e você não vai ter problema no futuro. Olha aí, Tati, orientação importante, tá? Buscar um médico para ver
essa situação e ver se é um problema mais grave. Vamos para a Rosilene agora, ela tem 48 anos. Ela tem algumas perguntas para fazer. Vamos lá. Ela faz 12 anos que ela levou uma queda e hoje está fazendo 1 ano que ela descobriu que tem artrose lombar. Importante que a gente está falando de artrose aqui. E também tem hérnia de disco. E vários outros problemas. Ela tem muita dor, uma dor que começa na perna e vai até o pé. E a ressonância dela está para sair. O que o médico tem dito para ela? Diz que ela tem um abaulamento discal. E faz 2 meses que faz fisioterapia e continua tendo dor. Ela quer saber se isso é normal. Primeira questão, essa queda que ela levou tem alguma relação com a artrose? E a segunda, por que ela está fazendo fisioterapia há 2 meses e ainda continua tendo dor? Em 2 meses já dá para ter um resultado que vá cancelar, anular essas dores? Bom, de certa forma, queda não tem muita relação. Geralmente não costuma ter relação com os processos de desgaste e degeneração articular. Ela pode ter esta degeneração na região lombar pela própria sobrecarga, por não fazer atividade física, pelo peso corporal estar um pouquinho acima. Então a articulação ela sofre, a articulação da coluna ela sustenta praticamente boa parte do nosso peso. Então ela precisa ter musculatura e tendões adjuvantes para fortalecer isso aí, a musculatura, e assim você fazer todos os movimentos de forma harmônica sem sobrecarregar. A artrose geralmente acontece, como aqui nós já falamos várias vezes, através da sobrecarga. Este é o ponto-chave. E outra orientação seria uma avaliação de forma detalhada para saber identificar a gênese, ou seja, a origem desta dor. Então, a dor é uma sinalização que algo não está indo bem. Então, para a gente identificar a gênese, ou seja, a origem desta dor, precisa realmente de uma avaliação detalhada. Ótimo. Então, a orientação para a Rosilene aí também, tá bom, Rosilene? E em relação a essa questão aqui da fisioterapia, né, que ela está 2 meses fazendo e ainda não surtiu resultado, tem que ter um pouco mais de paciência ou pode ser que ela esteja fazendo exercício de maneira incorreta também? Então, tem vários fatores que podem estar influenciando essa não melhora. 2 meses é porque tem que avaliar, na verdade, quantas vezes na semana ela está fazendo essa fisioterapia, qual tipo de fisioterapia ela está fazendo. Então, na fisioterapia existem várias vertentes de tratamento. Então, é interessante saber, primeiro, qual é que ela está fazendo, mas 2 meses é um tempo já grande, ela já devia estar tendo uma melhora. Então, possa ser que o tipo de tratamento esteja só direcionado para a dor dela, como eu falei, e não para o que está causando. Então, é interessante que ela seja reavaliada para tentar achar o motivo que gerou essa dor e não só tentar tratar o sintoma. Então, como Diego falou, o corpo ele vai se adaptando. Então, a dor é a sinalização, é o último recurso que o corpo tem para dizer, alguma coisa está errada aqui dentro, faça alguma coisa por mim. Então, antes dessa sinalização de dor, ele já tentou se adaptar, já tentou se adaptar. Ninguém fez nada por ele, tem a dor. Então, é interessante que faça esse caminho de volta, de buscar o que está causando, para tentar fazer com que o tratamento ele seja mais objetivo, mais específico e mais rápido. Ótimo. Orientação boa aí para a Rosilene. A gente vai trazer as suas perguntas também agorinha. Vamos para a última tela aqui, gente, do Mito ou Verdade de hoje. Depois a gente passa para as perguntas aqui, que o pessoal está mandando muita pergunta hoje. A incidência de artrose em homens e mulheres é igual? Mito ou verdade? A incidência da artrose, ela costuma ser bem maior em mulheres, principalmente por conta de distúrbios hormonais. A partir dos 50 anos, a mulher começa a entrar na menopausa e aí começa a diminuir o estrogênio. E esse estrogênio, ele causa distúrbios na articulação. De certa forma, ele aumenta os processos oxidativos e assim acelera o processo de desgaste, principalmente na mulher. Então, essa é mito, tá bom, gente? Na verdade, existe essa diferença sim. Então, vamos responder uma mulher aqui que ela tem 46 anos, é a Raimunda. Bem, depois do tratamento da chikungunya que ela teve, ela foi diagnosticada com artrose. Não sei se tem vínculo aí. Artrose na coluna e no joelho. E está tomando um sachê. Eu vou ficar com deformidade no futuro? Tomando um sachê. Um cachê, na verdade. Não sei. Então, ficar ou não ficar com deformidade vai depender muito dela também. Então, como a gente sempre tem batido na tecla aqui, a questão da chikungunya com a artrose, a gente
não me parece muita relação. Pode ser que ela já tinha artrose e pela chikungunya, pelo aparecimento das dores, dos sintomas, ela descobriu a artrose. Então, tem que ser avaliado, como a gente sempre diz, por um especialista e tentar fazer um tratamento direcionado. O fato dela ficar ou não com deformidades vai depender do tratamento que ela vai fazer para a artrose e para as dores dela. Então, é bem provável que se ela procurar um especialista que não. Então tem que ter sempre esse acompanhamento do especialista aqui. Continua mandando sua pergunta, já a gente responde. Agora eu tenho um recadinho muito importante. Você que está em casa nos acompanhando ou nos acompanhando no trabalho, seja onde for, para tudo agora, que a gente vai falar de saúde e de economia. Vamos falar da Ultramed Saúde. A Ultramed Saúde tem a maior cobertura odontológica do Nordeste. Aqui na região ninguém bate a Ultramed. E não é só isso não. Com a Ultramed você vai economizar muito, mas muito dinheiro. E é o que todo mundo está precisando nessa crise, né? Na Ultramed você tem um mundo de benefícios. São descontos de até 65% em consultas médicas, com mais de 500 médicos parceiros à sua disposição em todas as especialidades. Descontos de 60% em exames laboratoriais e de imagem. Esse desconto é como, Guilherme? Me dá um exemplo aí. Então tá bom. A mamografia custa R$400. Deu até uma dor no bolso agora, não foi? Toma um remedinho da Ultramed, que é o seguinte, com o cartão você paga somente R$110. Olha que diferença. Um sumário de urina que custa R$36, com o cartão Ultramed você paga somente R$7. Imagine isso aí no final do ano, no final do mês, quanta economia você não vai conseguir. E não para por aí não. Tem desconto de 20% em óticas, 65% em medicamentos nas grandes redes e mais. Tratamento odontológico vai sair zero para você. Isso mesmo, você não vai gastar nem mais um centavo por isso, o tratamento odontológico é de graça. Com o cartão Ultramed você ainda vai ter outros benefícios, seguro de acidentes pessoais, invalidez e assistência funeral familiar. Todos esses benefícios incluídos num único cartão, que é o cartão Ultramed. Sabe quanto que você vai pagar? Tem gente que está até duvidando disso aí, só ligando mesmo para você ver que não é mentira. R$ 39,90 no cartão. Se você ligar agora, a gente ainda melhora isso. Você que é parceiro do Assunto do Dia, a gente dá esse apoio para você. 31396262. Você vai dizer assim, eu ouvi falar da Ultramed no Assunto do Dia. E aí você já vai ganhar automaticamente o desconto e vai pagar apenas R$ 29,90. Pode ligar e dizer que foi a equipe do Assunto do Dia que autorizou o desconto de R$10. Você só vai pagar R$ 29,90 por todos esses benefícios aí que eu falei. Tá de graça, né? Eu já tenho meu cartão de benefício Ultramed e não saio de casa sem ele. E você? Vai ficar vacilando ou vai pegar o seu? Ligue agora, 31396262, vou repetir o telefone, 31396262. Ultramed, saúde ao alcance de todos. Vamos para um rápido intervalo, gente. O Assunto do Dia volta daqui a pouco, estamos falando sobre lesões articulares e a gente vai responder as suas perguntas. O Assunto do Dia está de volta. Hoje você está acompanhando, gente, as imagens do William José, Berg Alves e do Edmilson Freitas, cinegrafistas que estão com a gente aqui. E uma equipe enorme de pessoas por trás do estúdio, levando o Assunto do Dia até você. Vamos agora para o quadro A Vagas, né, gente? Trazer as oportunidades e conferir as vagas de emprego disponíveis para hoje. Boa sorte para você. Vamos trazer 3 oportunidades, tá bom? A primeira, a produção já traz aqui para a gente conferir, é uma vaga para engenheiro elétrico. É necessário ensino superior completo para ter acesso a essa vaga aí, experiência de 6 meses na função, uma boa remuneração de R$ 3.200, tá bom? Você que quer trabalhar aí, que tem essas, atende a esses requerimentos aí, né? Você não deixe de correr atrás. Vamos conferir agora a próxima. Qual que será a oportunidade? Para frentista. São 3 vagas. Ensino médio completo é necessário, o salário é de R$ 1.301,30, só que é necessário ter experiência de 6 meses na função, ok? Conferir a última de hoje que a gente vai trazer. Olha que bom, gente. Operador de empilhadeira são 8 vagas, então bastante vagas aí. Ensino médio completo, experiência de 6 meses na função e o salário vai ser de R$ 1.200. Olha, o Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda fica localizado na Avenida Rio Branco, número 155, no Recife. O telefone é o 3355-2900. Você tem a opção de ligar para esse número ou de visitar o endereço que a gente falou, tá bom? Que Deus te abençoe e boa sorte que você consiga aí essa oportunidade no mercado de trabalho.
Gente, vamos responder as perguntas de quem ligou para a nossa linha interativa. Já temos uma pergunta aqui que a produção vai trazer para nossos convidados responderem. Quais as causas e como prevenir as lesões articulares? Falamos muito sobre isso no programa de hoje, né? Qual a orientação para quem faz caminhada? Gilson de Lima, que mora no Barro e tem 51 anos. Gilson, muito obrigado pela sua participação. Vamos focar nessa questão aqui da orientação para quem faz caminhada. É uma atividade física simples de fazer, democrática, porque não precisa pagar para fazer uma academia ou qualquer coisa desse tipo. Mas é simples assim? Cheguei, comprei um tênis, coloquei e fui, ou deve ter alguma orientação? A caminhada é uma boa modalidade para atividade esportiva, porém tem que ter certos cuidados. Um deles é o aquecimento, sempre alongar bem antes de fazer qualquer tipo de atividade esportiva. A caminhada é uma delas, tá? Então sempre fazer um bom alongamento, procurar terrenos regulares e um calçado adequado para evitar certos tipos de lesões inconvenientes durante a caminhada. Em relação ao calçado, é preciso ser visto, e a pisada também, né? Exatamente. O alongamento é interessante que seja feito antes e depois, né, de qualquer atividade física, para poder fazer com que o corpo ele volte para, como dizer, um estado equilibrado. A questão do tênis e da pisada, então, sempre que você puder, é interessante que você procure um especialista antes de praticar qualquer atividade física, seja ela caminhada, que é só colocar o tênis e sair. Então, às vezes, a forma com que você pisa, ou até você tá tudo ok com você, mas o sapato que você comprou pode alterar a sua biomecânica. Então, é interessante que seja avaliado o tênis, seja avaliada a sua pisada, para que esteja tudo ok e você consiga fazer sua caminhada tranquilamente. Muito bom. Então, olha, gente, até para caminhada é necessário a gente buscar aí, tá bom, Gilson? A orientação de um profissional para nos ajudar e perceber esse sapato aí também, para o sapato não tá dando complicação para você. Gilson, muito obrigado. Próxima para a gente conferir aqui, gente, se é mito ou se é verdade. Aliás, conferir a resposta, né? Tô no mito ou verdade ainda na cabeça. Josefa Maria de Beberibe tem 76 anos. O que ela diz? Sinto muita fraqueza e cansaço nas pernas. Faço exercícios com frequência, mas não vejo melhoras. Posso tomar cálcio? Bom, tomar cálcio, pessoa que está chegando nessa faixa etária aí, por exemplo, aos 76 anos, né, que a Josefa tem, pessoal, é muito falado em relação aos benefícios que tem a pessoa tomar cálcio. Ela pode tomar? E o que pode estar ocasionando o fato dela fazer exercícios e não ver melhoras? Bom, para a administração de qualquer tipo de medicação, é importante sempre a avaliação médica. Nós fazemos sempre a avaliação através de exames de imagem, através da densitometria, para saber se tem rarefação óssea. Isso aí implicaria dizer que o paciente tem uma osteopenia ou uma osteoporose. E através de exames séricos, ou seja, exames de sangue, para saber os níveis de cálcio no organismo. Então é sempre muito importante a avaliação prévia de um especialista para saber se é importante ou se tem indicação ou não o uso da medicação. Nem todo o problema de dor vai ser relacionado aí a um déficit de cálcio, né? Exatamente, principalmente pelos sintomas que ela está falando, muita fraqueza e cansaço. Então isso pode também estar sendo relacionado com a nutrição, uma possível ou não drenagem sanguínea, então retorno venoso. Então tem que passar por uma avaliação médica de exame para saber por que esse cansaço, por que essa fraqueza, procurar um nutricionista se for o caso, para fazer com que a alimentação ela seja um fator auxiliador nesses exercícios. Então, quando você vai praticar um exercício físico, sua alimentação também tem que mudar. Ela tem que ter nutrientes suficientes para determinada atividade física que você fizer. Então, possa ser que não esteja equilibrado esse fator. Então, ela tem que passar pelo médico antes de tomar qualquer medicamento, lógico, e, se for o caso, ser direcionado para um nutricionista. Olha, muito boas orientações aí, né? E fica a dica para todo mundo que está nos assistindo. Nem todo mundo que está na terceira idade aí, que tem mais de 60 anos, vai necessitar de estar tomando cálcio, tá bom? É bom sempre procurar a orientação de um profissional. Dona Zefinha, que geralmente Josefa é Zefinha, né? Dona Zefinha, parabéns aí primeiro por estar praticando exercício. Vamos continuar com isso aí e seguir a orientação aqui dos nossos profissionais. Obrigado aí pela participação. Vem comigo aqui para mais uma participação da linha interativa. Maria Francisca de Camaragibe, 69 anos. Ela e o esposo dela têm osteoporose e, além disso, ela tem bico de papagaio. Eles podem fazer a caminhada? Vai ajudar eles aí a aliviar essas dores? A caminhada vai ser um aliado nesse sentido? Bom, antes de fazer qualquer tipo de atividade, a osteoporose ela predispõe à fraqueza óssea e
O paciente, ao fazer caminhadas ou qualquer tipo de atividade sem uma prévia orientação, ele pode sofrer lesões, até quedas e sofrer fraturas, que geralmente ocorrem pela fragilidade óssea. Então é sempre importante tratar a osteoporose, procurar um especialista para orientar em relação à atividade que ele possa fazer. Alô, Maria Francisca, alô, Camaragibe, obrigado pela participação, tá bom? Sempre continuem participando aqui, conversando com a nossa equipe. Quem pensa que a participação dos nossos telespectadores acabou, tá enganado, viu, gente? Vamos responder aqui também as perguntas que estão sendo mandadas via WhatsApp, a gente vai tentar responder o máximo delas, tá bom? Aqui, a telespectadora não informou o nome dela, né? Mas diz que há mais de 6 anos ela fez uma cirurgia no joelho. Ela não sabe dizer qual cirurgia é. É uma que fura 3 buraquinhos no joelho. Depois voltou a doer recentemente com frequência, e é uma dor intensa e tal, e ela está esperando uma ressonância há 5 meses pelo SUS que não saiu. Eita, como é complicado, né, gente? E ela também tem artrose na coluna, está com dor no nervo ciático, muitos problemas desse tipo. O que ela pode ter, o que ela pode esperar aí, o tratamento para isso? Em relação à abordagem cirúrgica do joelho, possivelmente ela fez uma artroscopia. A artroscopia é um procedimento minimamente invasivo, na qual fazemos 2 ou 3 furinhos no joelho de 5 milímetros em média e acoplamos uma mini câmera, e através desses pequenos orifícios conseguimos localizar e fazer todo o inventário da cavidade, observando as lesões no joelho. Podem ser ligamentares, podem ser meniscais, de cartilagem, alguma plica sinovial, processos inflamatórios diversos. Então, através de pequenos orifícios, conseguimos resolver, se por acaso achar, o problema da paciente. Olha, o Selvinho também do R7 Várzea, ele diz o seguinte: sempre que ele vira o pescoço, sempre, né, dá uns estalos. Tem a ver com a coluna? Qual é o problema? A pessoa não é comum, toda vez que você virar o pescoço, tem um estalo, né? Como a gente falou, a respeito desses estralos da cervical, né, do pescoço, que é bem comum. Todo mundo, alguma vez, já estralou as costas, já estralou o pescoço, enfim. É a questão da hipermobilidade. Então, se ele está tendo essa necessidade ou está estralando bastante o pescoço quando vira, às vezes ele nem quer, mas virou, estrala, é porque essa região está sofrendo de hipermobilidades, ela está sofrendo uma sobrecarga de movimento. Então, é bom que você procure um tratamento para ver o que é que está levando essa sobrecarga. Às vezes é uma falta de mobilidade de ombro, às vezes é uma falta de mobilidade torácica. Então, tem que procurar, tem que investigar para saber por que aquela região da cervical está sendo tão sobrecarregada que ao virar o meu rosto eu já estralo. Então, não é normal, não é para ser normal. Provavelmente existe uma compressão, uma pressão muito grande nessa região. Então, é bom que você procure um tratamento para fazer com que essas pressões, essa hipermobilidade, ela diminua, se reequilibre. Muito bom. A orientação agora, gente, a gente vai fazer o seguinte. Muito obrigado a você que está mandando suas perguntas, tá bom? O Erivaldo de Prazeres é uma dessas pessoas. Ele é portador de tendinite calcificada nos ombros desde 2005. Fez várias sessões de fisioterapia e parecia melhorar. Só que de vez em quando ele tem umas crises aí, né? Um ortopedista na época queria operar depois de ter avaliado um raio-x, né? Só que decidiu tratar com fisioterapia. Seria viável a cirurgia? No caso dele, já está com um problema aí há muito tempo, né? Cirurgia é uma opção para o Erivaldo de Prazeres? Obrigado, Erivaldo, pela participação. A calcificação no tendão nós chamamos de tendinite calcárea. Geralmente ela se dá através de uma sobrecarga ou uma inadequação entre os grupos musculares e os tendões, ocorrendo um inadequado movimento na articulação. Então, para isso, realmente precisa de uma avaliação de um especialista, tá? Para ele nortear se precisa ou não de um tratamento cirúrgico. Inicialmente, sempre o tratamento é não cirúrgico, nós chamamos de conservador, através da fisioterapia. Nós temos hoje em dia uma terapêutica também bem importante, principalmente nas calcificações do ombro, que são as ondas de choque. Então, as ondas de choque, elas vão lá e, através de ondas, elas conseguem destruir, formando esse microcalcificações, e aí o organismo consegue reabsorver de forma mais adequada, de forma mais rápida. Muito bom. Então, Erivaldo, fica aí a dica, né? Muito importante a gente saber que não necessariamente vai haver cirurgia. A gente falou um pouco sobre isso, acredito que no segundo bloco, né?
pessoa vai fazer vários tratamentos aí de fisioterapia, exercícios que vão facilitar. No teu caso, como está demorando, pode ser que haja essa necessidade, mas aí tudo vai ser com a avaliação do profissional, acompanhamento desse profissional. Vamos para Areias agora, vamos para o bairro de Areias, para a pergunta da Solange. Ela diz o seguinte: venho sentindo dores na parte posterior do joelho, aqui atrás, né? Senti uma forte dor quando andava na rua e carregava bolsas pesadas há mais de um mês. Foi por conta desse esforço aí? O que pode ser? Ela também pede para levar em consideração que ela tem 60 anos. Então, o que é que pode ter gerado essa dor, né? O que pode ter aumentado a probabilidade dessa dor. Então, a partir do momento que você tem uma biomecânica da passada, uma biomecânica da caminhada, e você coloca peso sobre ela, o seu centro de gravidade ele vai ser alterado. Então, os seus grupos musculares, eles vão precisar, uns vão sofrer mais pressão, outros vão sofrer menos pressão, de acordo com a caminhada que foi alterada. Então, esse grupo muscular, provavelmente o posterior dela, deve ter tido uma sobrecarga maior, que deve ter sido desencadeada por esse sobrepeso que ela colocou no corpo dela. Então, houve uma mudança do centro de gravidade, o corpo precisou se adaptar naquele momento para aquela mudança de peso. É como se ela tivesse pego peso muito, criado um peso, né? Ficasse, sei lá, obesa, de acordo com o peso que ela fez. E aí o centro de gravidade muda. Então, a sobrecarga muscular, possivelmente ela teve uma sobrecarga da musculatura posterior, e aí essa dor ela persiste, porque o corpo ele tem uma memória. Então, se ela não procurar um tratamento, ele vai ficar se adaptando e pode ter até alguma outra lesão. Olha a importância do que a gente vem falando aqui, né, durante o programa de hoje, né, essa questão da sobrecarga, né, da gente utilizar muito peso para as coisas e tal. Acontece não apenas no exercício físico, a pessoa que está lá na academia puxando aquele peso lá, mas acontece também com atividades do dia a dia, por isso que é preciso ter esse cuidado também, né? Você pode apresentar uma lesão de forma rápida, assim, não é uma coisa que vai crescendo. Do dia para a noite, você fez uma atividade errada, aonde sobrecarregou ali aquela articulação, que foi o caso dela, ocasionou isso, né? É importante que a gente passe essa orientação sempre, né? Sempre, é sempre importante a avaliação multidisciplinar. Então é importante a avaliação médica, é importante a avaliação do fisioterapeuta, é importante a avaliação do educador físico, aquele profissional que está na academia, que está dando a orientação adequada, corrigindo postura. Então sempre é importantíssima a avaliação multidisciplinar para evitar cada vez mais as lesões articulares. Muito bom. Gente, aqui a gente vem com a participação da Tatiana, né? Ela pergunta o seguinte: sofre com dores na lombar e na cervical, tem 22 anos apenas e é cuidadora de idosos. Não sei se por conta disso também termina abaixando muito, né, fazendo muitos esses movimentos, mas ela diz que é cuidadora de idosos. Ela quer saber se tem algum alongamento simples para ela poder fazer antes de começar essas atividades, pois quando ela está com crise, ela não consegue nem mesmo andar. Então, são duas coisas que influenciam na dor. É o ambiente interno, que é o próprio corpo da gente, e o ambiente externo. Então, o tipo de trabalho que a gente leva, o que a gente come, tudo isso pode estar influenciando nas nossas dores. O de Tatiana, é Tatiana? Exato, Tatiana. O de Tatiana pode ser uma dessas causas. Então, o fato dela, ser muito jovem e já está tendo que, provavelmente, o trabalho de cuidador de idoso, às vezes, leva em consideração que ela tem que fazer as modificações de lugar, enfim, ela pode estar precisando carregar algum peso. Existem vários alongamentos que podem ajudar com essa dor, mas seria interessante, primeiro, que ela fosse avaliada para primeiro saber se é isso mesmo que está causando, se é só uma tensão muscular que está gerando essa dor. Às vezes pode não ser uma tensão muscular. Então, se não for uma tensão muscular, o alongamento ele não vai te ajudar tanto. Ele pode melhorar, mas ele não vai estar, vamos dizer, diminuindo completamente a dor. Então, é interessante que ela seja avaliada e aí, daí, a gente consiga direcionar, esse alongamento é bom para você, esse alongamento você precisa, porque depende do corpo. Tem gente que tem boas mobilidades, por exemplo, de quadril. Então, aí o problema não é o quadril. Então, mobilidade de lombar ou torácica. Então, tem que ser direcionado mais especificamente. Essa questão a gente, inclusive, falou, acho que em todos os blocos a gente tocou um pouquinho nessa questão de alongamento, né? É o ideal que você procure um profissional que passe essa orientação. Pode ser, por exemplo, um profissional de educação física também, né? Quem não quiser ir ou não puder, não tiver disponibilidade de ir até um consultório, tá bom? Nós perguntamos para você no começo do programa se você
sabia que exercício físico sem acompanhamento pode causar lesões articulares? 42% dos telespectadores disseram que sim e 58% disseram que não. Bom, gente, ficou bem claro hoje aqui, devido às orientações que a gente recebeu dos nossos convidados aqui, que realmente podem causar, tá bom? Então é sempre bom a gente ter a orientação e acompanhamento dos profissionais adequados. A fisioterapeuta e osteopata Iviana Marinho esteve aqui com a gente, eu quero agradecer e deixar as considerações finais também. Gente, muito obrigada, foi ótimo estar aqui com vocês. Sempre procurem um profissional. São as pessoas mais capacitadas para te ajudar, para te auxiliar, para fazer com que suas dores diminuam. Então, esqueça o que você lê na internet, esqueça o que você vê do vizinho. Procure uma pessoa que estudou para isso, que trabalha com isso, certo? O meu telefone é o 997715411. Então, se você tiver alguma dúvida, quiser falar diretamente comigo, é só entrar em contato, tá? Pode repetir o telefone mais uma vez? Posso. É o 997715411. Doutora Iviana Marinho, tá bom, gente? Olha, doutor Diego Pires, ortopedista e membro da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, que também é membro da Sociedade Internacional de Artroscopia e Medicina do Esporte. Muito obrigado também. Pode deixar suas considerações finais aí. Eu que agradeço o convite e se você manifesta algum dos sintomas que nós falamos aqui, eu me coloco à disposição no Instituto de Coluna e Ortopedia do Recife e no Memorial de Ortopedia e Traumatologia. O telefone é o 3877-8823. 3877-8823. 3877-8823. Incore. Ok, gente, olha, quero agradecer mais uma vez a esses profissionais aqui, tops de linha, e também a toda a equipe que ajudou a fazer esse programa, e é claro a você que esteve com a gente essa semana. Semana que vem tem mais assunto do Dia ao Vivo na segunda-feira. Aproveita essa semana, rapaz, para estar com quem você ama, fazer as coisas que você gosta e para buscar a Deus e descansar. Não por muito tempo, porque dá problema, como a gente viu aqui. Então, que Deus te abençoe. A gente se vê segunda-feira no assunto do dia às 9h30, encontro marcado. Até a próxima.